Olá, pessoal! Nosso bate-papo de agora vai falar sobre processos de gestão. Vejam que interessante, a gente sempre trabalha tendendo a entender como funcionam os tipos de processo dentro das empresas. E isso é muito importante, pessoal, a gente poder mapear os processos para que a gente possa identificar os pontos de gargalo, os pontos que comprometem os resultados e, em cima deles, trabalhar resultados. Então, no primeiro momento, quando a gente vai analisar um processo, é o momento de discussão de ideias, de toró de palpites que a gente fala, o brainstorming, certo? Que é uma ferramenta conhecida para que a gente comece a entender o que acontece e aí dentro de um processo produtivo e aí como agir em função dele para que a gente consiga melhorar os resultados. Depois disso, a gente entra numa fase que o projeto se define mais claramente, que é o nosso mapeamento, onde a gente, geralmente é muito interessante nesse momento, trabalhar com uma figura que represente. A gente tem muitos programinhas livres que trabalham também com a ideia de representar mapeamento de processo, que funcionam e são muito práticos. Ou ainda aquela velha ideia de trabalhar com a equipe, com uma parede, criando post-its, marcando pontos que têm que ser melhorados no trabalho, no processo que a gente está atuando. Seja administrativo, produtivo, em qualquer área que a gente vai analisar. Depois de definir esse projeto, é hora da gente colocar em prática, fazer uma escolha de um caminho melhor a ser seguido, avaliar se está sendo adequado e comparar com outras realidades. É muito importante, por exemplo, a gente comparar com o que a gente já fez, para ver se está realmente dando resultado. E aí vem o momento de implementar a ideia como ela está. Não esqueçam que nesse momento é sempre importante controlar para perceber se está dando certo. E nesse meio, entrar com outras ações. Por exemplo, um plano B que a gente sempre fala. A partir do momento que eu fiz um planejamento, ele não está ocorrendo como eu estou pensando, é hora da gente entrar com o plano B. Sendo que o plano B, C ou D já tem que estar preparado no planejamento, para a gente não fazer as coisas correndo e ter fracasso nos nossos resultados. Nosso objetivo é ter sucesso. Dando sequência a isso, a gente também tem uma ideia de gestão e competitividade, pois afinal de contas, todas as nossas empresas vivem em função dessa competitividade. E aí vem algumas situações. Quando a gente tem um problema, a gente gera algumas alternativas para tentar resolver elas. E aí um dos melhores meios, uma técnica que a gente fala muito é aprender com os erros. Ou seja, eu vou aprender com o que aconteceu, analisar o problema e aí não repetir. Em cima disso, a gente implementa uma opção que está sendo escolhida. Depois de implementar essa opção escolhida, a gente vê algumas alternativas também, se não está dando correto, avalia as melhores e aí toma a decisão. Essa decisão tem que ser coerente, pessoal, com o nosso trabalho, sempre medido prós e contras. Quando a gente faz análise de um problema, quando se pede para fazer uma análise crítica de alguma coisa, a gente sempre tem que avaliar pontos positivos e pontos negativos. Em cima disso, a gente vai trabalhar e ter uns resultados melhores. Dentro disso, os assuntos relacionados dentro dessa unidade estão trabalhando muito a questão de processo de gestão e a competitividade nas organizações. Notem que todo o processo envolve etapas de análise e tomada de decisões, e para isso o gestor tem que estar bem preparado, conhecer o seu processo, o mercado de atuação, para a partir daí então elaborar as decisões que possibilitem a empresa tornar-se mais ágil, dinâmica e eficaz perante o seu cliente. Aproveite o complemento da nossa unidade, olhando melhores as definições que estão aparecendo, certo? Bons estudos a todos, um abraço.